Em um panorama geológico surpreendente, os supervulcões emergem como fenômenos de magnitude extraordinária. Com caldeiras imensas, capazes de cobrir áreas extensas, eles têm o potencial de alterar significativamente o clima global. As raras erupções históricas, como a do Lago Toba, são exemplos da capacidade destrutiva desses gigantes, afetando tanto o ambiente quanto as populações humanas. A atenção se volta para o monitoramento cuidadoso de supervulcões conhecidos como Yellowstone, Long Valley e Monte Toba, cujas futuras erupções poderiam ter impactos catastróficos. Os efeitos climáticos e humanos de tais eventos são profundos, estendendo-se desde mudanças ambientais até consequências socioeconômicas. Além disso, o conceito de apocalipse vulcânico entra em cena, pintando um quadro de um cenário extremo onde erupções múltiplas e simultâneas poderiam desencadear um impacto global devastador. Essa possibilidade realça o poder impressionante da natureza e a importância da pesquisa contínua e do monitoramento desses fenômenos para a preparação e mitigação de riscos. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Introdução aos supervulcões. Supervulcões representam um dos fenômenos geológicos mais poderosos e potencialmente catastróficos da Terra. Diferentes dos vulcões comuns, supervulcões não são identificados por cones vulcânicos elevados, mas sim por caldeiras imensas, depressões gigantescas formadas quando uma câmara de magma vasta e cheia se esvazia e colapsa após uma erupção. Estas caldeiras podem cobrir áreas extensas, algumas abrangendo até centenas de quilômetros quadrados, equivalentes a cidades inteiras como Los Angeles ou Nova York. Um dos aspectos mais notáveis dos supervulcões é a capacidade de expelir mais de 1.000 quilômetros cúbicos de magma, cinzas e gases na atmosfera em uma única erupção. Um volume suficiente para cobrir grandes áreas com material vulcânico e afetar climas globais. Para contexto, isso é milhares de vezes mais material do que foi liberado na erupção do Monte St. Helens em 1980, uma das erupções vulcânicas mais estudadas e conhecidas da história recente. Historicamente, erupções de supervulcões têm sido raras, mas suas consequências são tão significativas que podem alterar climas globais, resultando em anos sem verão, falhas de colheitas em grande escala e extinções. A última erupção de um supervulcão conhecida ocorreu há cerca de 74 mil anos no local do Lago Toba, na atual Indonésia, e é pensado que tenha tido efeitos catastróficos sobre o clima global e as populações humanas da época. Apesar de suas erupções serem extremamente raras, a possibilidade de futuras erupções e a imprevisibilidade inerente desses eventos gigantes continuam a ser um foco de estudo intenso. Os supervulcões são monitorados de perto por vulcanologistas e geólogos em todo o mundo, utilizando uma variedade de técnicas geofísicas e geoquímicas na esperança de detectar sinais precoces de atividade que possam indicar uma futura erupção. Cenário global de erupções. A ideia de um cenário global de erupções envolvendo os supervulcões é um assunto de grande interesse tanto para cientistas quanto para o público em geral, dada a magnitude e os efeitos potencialmente cataclísmicos. 3 dos supervulcões mais frequentemente citados em discussões e estudos são o de Yellowstone nos Estados Unidos, o Long Valley na Califórnia e o Monte Toba na Indonésia. Cada um desses locais possui uma história geológica complexa e um potencial para erupções futuras que poderiam ter impactos globais significativos. Yellowstone é talvez o mais famoso supervulcão devido à sua natureza ativa e aos incríveis recursos geotérmicos que exibe. Situado sobre uma gigantesca câmara de magma, Yellowstone tem um histórico de erupções supermassivas, ocorrendo em ciclos de aproximadamente 600 mil a 800 mil anos. A última grande erupção ocorreu há cerca de 640 mil anos. Uma erupção futura poderia expelir cinzas suficientes para cobrir grandes partes da América do Norte, afetando o clima, a agricultura e saúde humana. Long Valley, localizado na Califórnia,
também é conhecido por sua gigantesca caldeira formada por uma erupção massiva há aproximadamente 760 mil anos. Desde então, tem mostrado sinais de atividade, incluindo levantamento do terreno e liberação de gases vulcânicos, preocupando os cientistas sobre uma possível erupção futura. Uma erupção em Long Valley poderia ter consequências dramáticas, liberando grandes quantidades de cinzas e gases na atmosfera dos Estados Unidos e globalmente. Monte Toba, situado na Indonésia, é o local da erupção mais massiva já registrada nos últimos 2 milhões de anos, ocorrendo há cerca de 74 mil anos. Acredita-se que essa erupção tenha causado um inverno vulcânico, drasticamente reduzindo as temperaturas globais e afetando as populações humanas e ecossistemas da época. O evento Toba é frequentemente citado como um exemplo de poder destrutivo dos supervulcões e de como uma única erupção pode ter implicações globais. As consequências de tais erupções seriam verdadeiramente globais em escala. As cinzas vulcânicas poderiam cobrir vastas áreas, causando problemas para a aviação, a saúde humana devido à inalação de cinzas e impactos significativos na agricultura devido ao bloqueio da luz solar. Além disso, a liberação de gases como dióxido de enxofre poderia levar à formação de ácido sulfúrico na atmosfera, resultando em chuva ácida e um resfriamento global conhecido como inverno vulcânico. Este resfriamento poderia durar anos, afetando os padrões de crescimento das plantas e potencialmente levando a falhas de colheitas e fome em várias partes do mundo. A possibilidade de tais erupções e seus efeitos globais são uma lembrança da força da natureza e do delicado equilíbrio em que a vida na Terra existe. Embora as erupções de supervulcões sejam raras, a extensão de sua destruição potencial e os esforços contínuos para entender e monitorar esses gigantes adormecidos são vitais para a preparação e resposta a qualquer futuro evento vulcânico dessa magnitude. Efeitos climáticos e humanos. Os efeitos climáticos e humanos de uma erupção de supervulcão são profundos e multifacetados, afetando praticamente todos os aspectos da vida na Terra. Uma das consequências mais imediatas de erupções de supervulcões é a liberação maciça de cinzas e gases vulcânicos na atmosfera. Isso pode levar a um fenômeno conhecido como inverno vulcânico, onde partículas finas de cinzas e aerosóis de enxofre obscurecem o Sol e reduzem a temperatura global. Este resfriamento pode durar de meses a vários anos, dependendo da magnitude da erupção. O exemplo histórico mais citado é a erupção do Monte Toba há cerca de 74 mil anos, que se acredita ter causado um resfriamento global significativo e impactado as populações humanas pré-históricas. Com a redução da luz solar, a fotossíntese pode ser severamente afetada, levando a falhas nas colheitas e à escassez de alimentos. Isso não só afetaria os seres humanos, mas toda a cadeia alimentar, podendo levar a uma onda de extinções e desequilíbrios ecológicos. O impacto sobre a agricultura mundial poderia resultar em fome e crise alimentar, afetando milhões de pessoas, especialmente nas regiões mais dependentes da agricultura local. Os ecossistemas seriam duramente impactados pelas mudanças climáticas e pela deposição de cinzas e ácidos, afetando a biodiversidade em todos os níveis. Muitas espécies poderiam enfrentar extinção devido à perda de habitat, alterações nas cadeias alimentares e ao ambiente tóxico criado pelas cinzas e gases. Curiosamente, o bloqueio solar e o resfriamento global resultante poderiam ter um efeito temporário de mitigação sobre o aquecimento global antropogênico. No entanto, este benefício é extremamente relativo, considerando os vastos impactos negativos em outros aspectos do clima e da vida na Terra. Além dos impactos ambientais, as consequências humanas seriam devastadoras. Infraestruturas poderiam ser destruídas pelas cinzas e fluxos piroclásticos, causando desabrigamento em massa. A qualidade do ar se deterioraria drasticamente, afetando a saúde respiratória e aumentando a mortalidade. Os sistemas de saúde e sociais poderiam ser sobrecarregados, com milhões buscando refúgio, assistência médica e recursos básicos como comida e água limpa.
Esses efeitos, embora hipotéticos no contexto de uma erupção global simultânea de supervulcões, são baseados em entendimentos científicos das consequências de grandes erupções vulcânicas. O estudo e a monitoração de supervulcões são essenciais para preparar e, se possível, mitigar os efeitos devastadores que uma grande erupção poderia causar. A história nos mostra que a Terra é capaz de tais eventos e entender como eles funcionam é crucial para a preparação e resiliência humanas frente a esses gigantes adormecidos. Apocalipse vulcânico. O conceito de um apocalipse vulcânico refere-se a um cenário extremo onde múltiplas ou todas as erupções vulcânicas significativas ocorrem quase simultaneamente, causando um impacto cataclísmico em uma escala global. Uma consequência direta das massivas erupções seria uma quantidade sem precedentes de cinzas, poeira e gases vulcânicos lançados na atmosfera, criando uma espécie de cortina que bloqueia a luz solar. Isso levaria a um drástico resfriamento do planeta, conhecido como inverno vulcânico. As temperaturas poderiam cair a níveis que dificultariam ou tornariam impossível a vida em vastas áreas da Terra, afetando todos os ecossistemas terrestres e marinhos. Assim como os eventos de extinção do passado, um apocalipse vulcânico poderia levar a uma extinção em massa, afetando a biodiversidade em todos os níveis. A combinação de escuridão, frio, chuvas ácidas e mudanças na química da atmosfera e dos oceanos poderia extinguir inúmeras espécies de plantas, animais e outros organismos, possivelmente incluindo seres humanos. A infraestrutura humana seria profundamente afetada. Agricultura, transporte, habitação, saúde e economias globais entrariam em colapso devido à falta de recursos, incapacidade de manter a ordem e operações normais e destruição direta causada por fenômenos vulcânicos. O comércio global cessaria, as cadeias de suprimentos seriam interrompidas e as economias entrariam em um estado de emergência sem precedentes. Em face de tal desastre, a humanidade teria que buscar soluções extremas para sobreviver. Isso poderia incluir viver em bunkers subterrâneos ou outras estruturas protegidas projetadas para resistir a condições extremas e armazenar recursos. As comunidades teriam que ser autossuficientes, confiando em energia renovável, agricultura indoor e técnicas avançadas de filtragem de ar e água para sobreviver. A ideia de um apocalipse vulcânico é amplamente teórica e baseada em cenários extremos e improváveis. No entanto, ela serve como um lembrete da força poderosa e muitas vezes imprevisível da natureza e da importância da preparação e do estudo contínuo dos riscos vulcânicos. A vulcanologia, a ciência de monitorar e estudar vulcões, é vital não apenas para entender esses fenômenos impressionantes, mas também para desenvolver sistemas de alerta e planos de evacuação para proteger vidas e infraestruturas em áreas de risco vulcânico. Enquanto um cenário de apocalipse vulcânico é extremamente improvável, os vulcões individuais continuam a representar uma ameaça significativa em muitas partes do mundo, e a pesquisa e preparação contínua são fundamentais para mitigar esses riscos. Mas e aí, gostou do vídeo? Então já deixa seu like e se inscreve em nosso canal. Um forte abraço!